João 10,30. O Pai e eu somos um, disse Jesus. Quero pensar hoje, né? É possível entender a Trindade? Uma das mais difíceis doutrinas da fé cristã é a Trindade. É possível entendê-la aos olhos humanos? Eu afirmo que não. É praticamente impossível explicá-la adequadamente à mente humana. Nossa mente limitada nos impede de entender que esse mistério da fé cristã, por mais explicado que seja, ela não cabe na nossa lógica. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías 45, 18, eu sou o Senhor e não há outro. O conceito de um só Deus é muito forte no Antigo Testamento, já que Israel era a única nação monoteísta no mundo daquela época. Porém, no contexto geral do Antigo Testamento, encontramos referências plurais que apontam para uma trindade. Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe, façamos denota que há mais uma pessoa presente. Gênesis 3, 22, eis que o homem se tornou como um de nós. Gênesis capítulo 11, versículo 7, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Esses textos usam a palavra Elohim, um dos principais títulos de Deus no Antigo Testamento. Elohim aparece aproximadamente 2.500 vezes no Antigo Testamento, e na forma plural, a fim de mostrar a Trindade. Quando chegamos no Novo Testamento, nós encontramos mais claramente não só a explicação desta doutrina, bem como as afirmações em vários textos que Jesus e o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. João capítulo 1, versículo 1, lembra? No princípio era o verbo aqui é Jesus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verso que lemos, João 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Atos capítulo 7, versículo 56, Estevão, quando estava morrendo, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Em 1 Timóteo 2, versículo 5, Paulo diz: porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Todos esses textos citados criaram uma confusão generalizada na mente dos teólogos dos primeiros séculos. Aqueles homens que estavam lidando com os primeiros pontos da teologia, eles estavam tentando trabalhar essa questão da teologia sistemática em suas próprias vidas e em seus ministérios. Eles começaram a se deparar com esses textos e isso aí gerou uma divisão, gerou dois grupos. E essa divisão chegou a ponto de se criar uma confusão generalizada na mente desses teólogos, que levou o imperador Flávio Valério Aurélio Constantino, em 325 depois de Cristo, a convocar o concílio de Nicéia. Então, a problemática estava muito aguda, a situação estava praticamente incontrolada, havia ataques com relação a termos de heresia, tanto de um lado quanto de outro. Os dois grupos acabaram se firmando aqui. Um grupo dizia que Jesus Cristo era Deus, outro dizia que não. Durante 36 dias, aproximadamente, 320 bispos, além de várias autoridades religiosas, se reuniram no Palácio Imperial de Nicéia, da Bitínia, hoje, Turquia, com o objetivo de estudar esses textos que foram colocados aqui, e todos os textos que falam sobre a Trindade nas Escrituras, a fim de definir de uma vez por todas essa doutrina, a fim de colocar um fim nas inúmeras heresias. E nessa discussão, praticamente brotara de uma má interpretação bíblica. O concílio de Nicéia eternizou para o mundo a chamada controvérsia ariana. Alexandre, que é o opositor de Ário, pregava que o verbo sempre existiu junto ao Pai. Então, Alexandre
pregava que o Verbo sempre foi Deus e sempre esteve unido ao Pai. Ário dizia que não. Ário dizia que o Verbo não era Deus, apenas a primeira das criaturas. Então, Ário, na sua teologia, ele afirmava para a igreja da época que Jesus não era Deus e que Jesus foi o primeiro ser criado por Deus. Alexandre, contrariando Ário, pregava que Jesus, o Verbo, é Deus e coeterno com o Pai. No debate que parecia fácil de ser resolvido para nós, estava implícito a divindade de Jesus. O que estava em curso aqui era a divindade de Jesus. Para afirmar que o Filho não possui a mesma essência do Pai, Ário foi condenado como herege. Então, por fazer essa afirmação de que o Filho não tinha a mesma essência que o Pai, Ário foi condenado como herege e deposto de suas funções na igreja de Alexandria. Ário era presbítero da igreja em Alexandria, de onde Alexandre era bispo. Então, dentre as seitas, que acabaram descendendo de Ário, nós temos os Testemunhos de Jeová, a Igreja de Deus, a Igreja da Unificação e os Mórmons. Existem outros, mas esses grupos aqui, eles descenderam de Ário. Eles não acreditam que Jesus é Deus, que Jesus tem a mesma essência do Pai, que Jesus estava no início com Deus, que Jesus é Deus. Estas seitas acreditam que Jesus foi o primeiro ser criado. Todas essas seitas, elas têm em comum a negação da divindade de Cristo. Então eles não podem ter Cristo como seu Senhor e Salvador. Somente nós que cremos que Cristo é Deus, que é Deus encarnado, que Ele veio a este mundo com o propósito de morrer, a fim de resgatar os eleitos de Deus, somente nós podemos crer que Jesus é o único e suficiente Salvador. O Concílio de Nicéia, ele confirmou o que Irineu e Tertuliano já ensinavam aproximadamente no ano 175, ano Domini. Ou seja, essa discussão, ela acaba se tornando mais acalorada aqui, mas Irineu e Tertuliano já ensinavam que Jesus era um com o Pai, que Jesus era Deus. Aliás, é Tertuliano quem traz para nós, quem forma para nós a convicção de que Jesus era da mesma essência que o Pai. Depois do Concílio de Nicéia, a doutrina da Trindade se tornou comum, porém ainda não entendida em sua plenitude. Ainda há dificuldade de as pessoas entenderem. Não é normal para a nossa cabeça aceitar que três pessoas tenham a mesma essência. Não cabe na nossa mente a existência de três de nós com os mesmos atributos e com funções diferentes. Imagine se nós tivéssemos três Voltaires com os mesmos atributos, fazendo funções diferentes. Se eu o conheço bem, esses três Voltaires teriam um problema. Um gostaria de comprar no Baratão da Carne, o outro gostaria de comprar no São Jorge e não daria certo. Eles jamais seriam a mesma pessoa com a mesma essência. Isso não acontece com Deus. Deus é completo e perfeito em si mesmo. E se Deus é completo e perfeito em si mesmo, isso deve chamar a nossa atenção. Deus não precisava criar nenhum de nós para ser adorado. Deus não precisava criar os seres humanos para que ele fosse entendido, cultuado e recebido como Deus. Deus nos criou por pura graça. Nós somos privilegiados por vir a esta vida e conhecer este mundo. Deus nos deu esse privilégio de viver aqui. Observem quantos vieram aqui, já passaram por essa vida, quantos morreram muito cedo, quantos não chegaram nem a ver a luz que nós vemos. Então, nós somos os mais felizes dos homens. O apóstolo Paulo diz que se nós cremos em Cristo e Ele não ressuscitou, nós somos os mais infelizes dos homens. Eu coloquei aqui o contrário, nós somos os mais felizes dos homens. Por quê? Porque somos seres humanos capazes de pensar, somos seres humanos saudáveis, entendemos a vinda do Senhor Jesus Cristo, entendemos que nós fomos eleitos em Cristo, que Cristo morreu por nós e que nós temos os nossos pecados todos perdoados, e com isso o que nos aguarda é a volta de Jesus para nos levar para morar com Ele na Nova Jerusalém.
Por essa e outras razões, o crente deve ser a pessoa mais alegre e mais feliz desse mundo. Então, nós como crentes, somos os homens mais felizes desse mundo. Nós não podemos perder de vista que nós fazemos parte de uma geração eleita, que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, num ato de pura graça, sem mérito nenhum humano. Deus nos criou, Deus nos escolheu, Deus nos amou em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Não é perante o mundo, não é perante as outras pessoas, as demais pessoas. Diante dos demais homens nós somos falhos, temos nossos erros e temos os nossos problemas. Somos também pecadores, mas diante de Deus nós somos santos e irrepreensíveis por causa do sangue de Jesus. A Trindade Santa, ela está envolvida na nossa salvação, ela está envolvida na salvação de todo e qualquer eleito. O Pai nos criou, Ele nos amou, Ele nos escolheu em Cristo para salvação, para santificação no Espírito e fé na verdade. A unidade das três pessoas na natureza divina única indica que Deus único cria, salva e santifica quem Ele quer. A habitação mútua de três pessoas significa que enquanto o Pai trabalha, o Filho e o Espírito que habitam nele também trabalham em conjunto com Ele. Todos, ainda que em funções diferentes, eles têm o mesmo propósito. Neles há o mesmo parecer. Neles não há divisão. Neles não há variação de dúvida. Por serem coeternos, compartilham uma única natureza, com o mesmo propósito, vontade, conhecimento e poder. Ainda que a palavra Trindade não seja encontrada na Bíblia, ela descreve perfeitamente o Deus triuno. É fato que na Bíblia há três pessoas coexistentes e coeternas, em uma só essência, perfazendo um só Deus. Se os irmãos lembrarem do batismo de Jesus, a Trindade ali nos é apresentada sem que a palavra apareça. Quando Jesus foi batizado, ao sair da água, os céus se abrem e nós ouvimos uma voz que vem dos céus: esse é meu filho amado. Aí ele ouviu. Nós estávamos ali vendo, pela fé estávamos vendo ali Jesus pessoalmente sendo batizado. A palavra de Deus diz que logo em seguida desce o Espírito Santo em forma de uma pomba sobre Jesus. Nós não precisamos da palavra Trindade na Bíblia para entender que ele está presente. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo abençoando a igreja em Corinto com a bênção apostólica, ele diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Então, nós não precisamos da palavra Trindade. A Bíblia mostra a existência dessas três pessoas, distintas em uma só essência, um só ser, na realidade, uma só pessoa. Ainda que pareça, não são três deuses, mas existem três membros na Trindade, e ela ainda não deixa de ser única. Mesmo assim, não deixa de ser única. É possível entender a Trindade? Completamente, é claro que não, é impossível, isso não cabe na nossa mente. A limitação da nossa mente não nos deixa entender perfeitamente a Trindade. É possível que esse mistério esteja dentro daquelas coisas que Deus guardou em sua plenitude só para Ele. As coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós. E a revelação desse mistério é que Deus é três em um. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, numa só pessoa, com uma só essência. É possível compreender nas Escrituras o que Deus quer que saibamos a seu respeito. Pode ser que aqui não esteja toda a revelação, mas é possível perceber, entender e aceitar aquilo que Deus quer que saibamos dele. Basta examinar as Escrituras. Que Deus nos abençoe.